Eu estava perdida. Aonde eu trabalho pegou fogo, bateram no meu carro, minha esposa me deixou. Mas algo me dizia que eu não estava sozinha. Foi aí que eu avistei aquela cabine azul e liguei para ele. Contei meus infortúnios e uma paz tomou conta de mim. Eu tenho certeza que aonde ele estiver lá em Marte, ele vai me ouvir e vai me ajudar. Quando você se sentir perdido, fale direto com ele. Tem sempre uma cabine Dr. Manhattan perto de você. Uma empresa True. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de Watchmen, o podcast oficial da série original da HBO, Watchmen. Eu, como toda semana, sou o MM Isidoro, como há 34 anos, né? Não só toda semana, mas aqui nesse podcast, eu sou o MM Isidoro. Aqui é Alexandre Maron. E aí, Maron, tá inteiro do episódio 6 ainda? Cara, nossa. Eu vi o episódio 6 e eu fiquei pensando, agora o 7 vai ser um episódio um pouco mais calmo, mais light, pra depois, pra aquela reta final, né? Avassaladora. Mas onde eu tava com a cabeça? Nossa, né? Tipo, esse episódio, desde o 5º, eles estão numa acelerada, né? Que tá muito incrível. Então... Mas eu tava vendo a repercussão dos episódios e eu lembro que quando passou o episódio 6, uma das coisas que o pessoal falou foi, putz, um episódio melhor do que o outro. Cada episódio pra um personagem, pro Looking Glass, pra Laurie, o episódio 2 é da Angela, o episódio 1 é do Judd, né? Então sempre tem uma cápsula temática em cada episódio. O Lindelof gosta muito de fazer isso nas séries, né? No Leftovers, que eu tô muito feliz que muita gente veio falar com a gente que foi assistir Leftovers por causa daqui do podcast. Mas o Leftovers, ele já tinha as famílias principais, a galera ali que ele seguia, né? Os personagens principais. Isso. Mas sempre a cada 2 episódios, 3 episódios, pelo menos umas 2, 3 vezes na temporada. E eram temporadas curtas, igual o Watchmen. Ele ia pra outro lugar, né? E aqui a gente tá vendo ele fazer isso. E a gente teve um episódio 5 e um episódio 6, que foi literalmente isso, né? A gente parou de seguir. E aí, esse episódio também, a gente vem com uma versão paralela dos fatos, porque eles estão vindo de fazer um flashback que não era flashback, fazer um episódio focado em outro personagem que tá levando a história inteira pra frente. Então eles estão quebrando uma porrada de regra aí de séries que é incrível. E o Damon Lindelof, né, que é o cara que dirige, é o showrunner da série, né? Ele falou que ia ter um episódio sem Adrian Veidt e acabou sendo episódio 6. No episódio 7 temos o Adrian Veidt de volta, né? Mas vamos organizar as coisas aqui, né? Se você chegou agora, caiu de paraquedas nesse episódio 7, para tudo e vai ouvir desde o início, vai ver a série desde o início, porque cada episódio do podcast acompanha um episódio da série, né? Então é 1 com 1, 2 com 2 e assim por diante. Então a gente vai ter spoilers do episódio 7, mas a gente promete que não vai falar nada sobre os próximos episódios, até porque a gente não viu os próximos episódios ainda. A gente está junto nessa expectativa e nesse sofrimento. Então é isso aí. Se você tá ouvindo esse episódio do podcast logo após o episódio 7 ir ao ar na HBO no domingo, segunda de manhã, se você ainda não viu o episódio 7, para tudo, procura na HBO Go, procura em alguma das reprises na HBO, e aí volta aqui e vamos ouvir. Então já vamos entrar aqui direto. Essa série como um todo, a gente já vem frisando. O Lindelof, a cada episódio, ele tá provando cada vez mais o ponto dele e a ideia do remix, né? Isso aí. E tem algumas coisas que ele tá fazendo que é aprofundando mais alguns conceitos da minissérie em quadrinhos original. Isso aí. E também misturando não só um remix dessa série, mas um remix com o nosso mundo. Então, no episódio 6, a gente vem de um episódio onde ele ressignifica a criação dos heróis. Então ele faz um remix com o próprio Baz Reeves, que é o Baz Reeves, que era um herói para a comunidade afro-americana. Isso. Porque foi um xerife, um justiceiro negro num lugar racista e toda aquela coisa, né? Aí ele tem a história dele roubada, né, embranquecida
pra virar o Cavaleiro Solitário na nossa vida real. Isso. E isso também no rock and roll, em várias, né? Tem vários lugares onde Boa. artistas, esportistas, né? Pessoas negras criaram alguma coisa e os brancos tomaram. Aqui, Isso. ele inverte. E também isso acontece nesse episódio 7, onde a gente vê uma história paralela do Vietnã. Então a gente vê uma história que é quase essa questão de o que É a história paralela da história paralela do Vietnã, né? então o que aconteceria se Deus tomasse conta da onde você mora, né? Então o que aconteceria quando o Dr. Manhattan aparece no Vietnã, conquista o país, acaba com a guerra, conquista o Vietnã pros americanos, e ele é amado como um deus mesmo, né? Então isso, ele é adorado como um deus. Eu e o MM, a gente assiste juntos, né? E logo na primeira cena, quando a gente vê o documentário entrando, deu aquele friozinho na barriga, e a gente ficou assim, putz, será que esse episódio é sobre o Dr. Manhattan? A gente vai saber tudo o que aconteceu? Aí deu aquele momento de assombro, mas são várias inversões. Como esses roteiros são super bem escritos, com tanta habilidade, com tensão, atenção, cuidado mesmo. Então, que essa é a sacada que a gente tava falando de ter um episódio 6, que é um flashback, mas não é um flashback, porque a Angela tá vivendo aquilo, e aqui eles fazem um episódio inteiro, basicamente, sobre o Dr. Manhattan, mas o Dr. Manhattan aparece só de relance num documentário, né? Então é muito impressionante o que eles fazem. Tipo, parece... Sabe aqueles logos de empresa que você vê o espaço negativo, mostra uma coisa, tem uma seta, tem uma letra escondida? Aqui eles estão trabalhando só com espaço negativo nesse episódio, né? Muitos roteiristas têm dificuldade, e falam sobre isso, que é a dificuldade de escrever sobre personagens poderosos demais, né? Onipresentes, oniscientes. Então dá uma sensação de que esses roteiristas tiram esses personagens de cena, porque se eles estivessem ali o tempo todo, eles iam estragar as histórias, né? Porque nada ia ser bom ou perigoso o suficiente para eles. Mas, sendo fã do Lindelof, conhecendo como ele faz as coisas, eu não acho que a aparição do Dr. Manhattan signifique estalar o dedo e acaba a história, né? Eles prepararam coisas muito bem desenhadas para a chegada do Dr. Manhattan e para a escala de poder dele. Mas, de fato, rola essa expectativa de que um personagem tão poderoso, um deus, você esconde ele a temporada inteira, a gente fala do Dr. Manhattan a temporada inteira, mas você nunca o vê, né? E mesmo nesse episódio, a gente tá falando dele o tempo todo, tem um esconde-esconde acontecendo, e a gente só vai ter noção do que tá acontecendo realmente no momento final do episódio. A gente começa a série praticamente vendo ele na televisão, né, ali, só que desde então a gente tem lapsos, né, tem a cabine de telefone, tem uma porrada de coisa citando ele, a própria Laurie, tem o vibrador dela, né, o brinquedo sexual dela, tem uma porrada de coisa em volta do Dr. Manhattan, mas só que ele, até então, era muito pouco citado até esse episódio. E o que você tá falando de ser um ser super poderoso, a gente já vê no nome do episódio, que o nome do episódio vem de uma citação do próprio Dr. Manhattan. Isso aí. Na minissérie, quando ele tá lembrando, né, do flashback da guerra, ele fala que os Vietcongs têm uma espécie de assombro religioso ao vê-lo. Então que eles iam se render não só pela violência que eles estavam fazendo, né? Só que eles estavam lutando contra Deus. E aí ver Deus dava quase esse religious awe, então esse assombro religioso. E aí só um parênteses, que eu amo a palavra ó, porque a palavra ó, quando você fala ela em inglês, você faz a cara que significa a expressão que ela tá explicando. Então isso, pessoalmente, eu acho incrível. E aí eu também tava buscando citações, né, pesquisando na literatura, e eu fui encontrar, por exemplo, o Henri Matisse, que nos escritos dele fala sobre isso, né? Ele fala que o que mais interessava para ele não era a natureza morta ou a paisagem. A figura humana era algo que permitia a ele expressar melhor a estupefação quase religiosa que ele sentia. E é legal pensar que o que faz o Dr. Manhattan se voltar novamente para a raça humana é quando ele percebe, né, a quantidade de coincidências e colisões necessárias para o surgimento da vida inteligente. E é o que ele vai chamar ali de milagre termodinâmico, né? Aparece na série e aparece também na Piripedia. Então, se a gente vai citar a Piripedia algumas vezes aqui, para quem não tá seguindo a Piripedia, vale a pena se você fala inglês, que é um site da HBO que tá dando ainda mais conteúdo
do que a gente tá trazendo aqui. E é mais um site que, em português, a gente pode fazer piadinha, né? Parece Piriripedia, né? Mas é Piripedia. Uma maronada aqui, né? Fazia tempo que a gente não via nesse podcast. Mas aí o que é legal, as maneiras que eles estão trazendo informação. Então aqui a gente tem esse começo do episódio, que é esse documentário sobre o Dr. Manhattan, né? E aí a gente vê que a gente tá anos depois da guerra, porque a gente vê a Angela criança. Então ela tá ali com seus 10 anos. Se a gente tá em 10 anos, é o quê? Uns 80 e pouquinhos. Em algum ponto de 1986, porque ela tá com... Supostamente ela tá com 10 anos. Então pode ser ali, talvez no final de 85, mas provavelmente é em 1986 pela conta, né? A gente tá falando de um momento que ela tá para fazer 10 anos, Sim. tá fazendo 10 anos por ali, e provavelmente esses acontecimentos são posteriores ao que aconteceu na série original dos anos 80. Até porque a notícia de que o Vietnã virou o 51º Estado americano, ela surge no final da minissérie. Então a gente está falando provavelmente de acontecimentos posteriores aos da minissérie. Então a gente tá aqui em Saigon com a Angela, o cara que tá alugando as fitas pra ela ali, né? Fala dos pais dela, então a gente vai ver, logo em seguida, a gente vê o pai dela, que é o menino que desapareceu com a mãe no episódio passado, porque ele era filho do Will Reeves e ela levou ele embora. Isso aí. Que o pai pega ele pintando o rosto, né? Isso aí. E aí a gente vê que mesmo o pai e a mãe nesse caso, né? Ficando bravo dele estando mascarado, o pai não querendo que ele fosse um mascarado e usasse um uniforme, ele acaba usando um uniforme porque ele vai pro exército americano, vai parar lá no Vietnã. Mas aqui a gente vê mais uma cena de origem, então é mais uma origem que tem. Então no episódio 6 a gente vê a origem do Hooded Justice, então do vô. Aqui a gente vê a origem da neta, da Sister Night, da onde ela pega o nome e da onde vem o nome e por que esse nome marcou ela, né? Ela tá vendo uma prateleira, né, de filmes, e o nome desse gênero de filmes era Blaxploitation, que eram filmes B baratos, americanos, anos 70, principalmente, que eram filmes de ação bem violentos e que tinha uma reafirmação ali naquele momento da cultura afro-americana e dos direitos sendo recuperados. Ela pega essa personagem, que é claramente uma personagem de um filme de Blaxploitation, e o nome da personagem é realmente Sister Night. Ela usa diretamente a personagem. E aí você vê que... E o Blaxploitation, assim como é meio a história da série, como a gente já falou no começo aqui, é um gênero cinematográfico que ele foi quase consumido pelos brancos hoje em dia. Então você vê os filmes de vários diretores como Tarantino, esses filmes hiperviolentos, eles são puramente quase remakes de Blaxploitation. E aí você vê que os diretores negros não conseguem fazer ou não conseguiram tanto sucesso, só que o Tarantino tá ganhando prêmio e tal. Então aqui já vai mais um comentário sobre como um gênero inteiro, né, foi apropriado e aqui deu origem à Sister Night. Isso aí. Aqui a gente volta pra uma coisa que a Lori falou alguns episódios atrás, que todo mascarado tem um trauma. E a gente sabe, pela análise de DNA, quando a Angela vai atrás do Will ali, do DNA dele no museu, então a gente descobre que ela é órfã. E aqui a gente vem pra origem clássica de super-heróis. Assim como o avô dela, assim como o Super-Homem, assim como o Batman, a gente vê a maneira que os pais dela morrem. Então a gente tá em... ligado a uma tragédia, né? Pois é. Então a gente tá em Saigon, a gente tá nesse Manhattan Mania, ou Manhattan Palooza, né? Essa festa, esse carnaval, em homenagem ao Dr. Manhattan. Ela identifica, ela tá tentando alugar a fita ali, o cara, ela não é a primeira vez que ela tá tentando, então você vê que ela é cheia de vontade, ela é mó raçuda desde menina, né? E aí no que ela sai, ela tá vendo um teatro de brinquedo, e aí ela vê o cara, o titeiro ali, que tá manipulando, né, o boneco. Lembrando, né, que aí o pai critica. Ele fala pra ela, poxa, você gosta de mascarado? A gente não pode confiar em mascarado. E nesse momento tem até um flashback do avô se maquiando. Exato. Você não sabe direito ali ainda se o flashback é dele ou se é dela. Exato. Mas é interessante, né, como a formação do trauma, principalmente na ficção, ele é bem construído em cima disso, né? E tem o fato de que se o Hooded Justice pintava o rosto de branco, ela pinta o rosto de preto,
numa referência até a próprio orgulho, né, da Angela. Então a gente já tem o Mooncakes também, que é uma referência, o pai falando que depois que ela devolver a fita, ela não vai poder ver ainda a fita mais uma vez, então o cara da locadora tava certo. Que eles vão comer o Mooncakes, que é a primeira vez que a gente encontra ela tá ensinando a fazer a receita. Então tem várias coisas que marcaram ela até esse ataque terrorista, provavelmente por alguém da liberação, então alguém que era um Vietcong, que tava aqui. Alguém que é contra, Sim. né? Um país ser absorvido pelos americanos, né? Virar o 51º estado. Exato, então alguém que tava ali, e aí ela é criada. E aí quando ela acorda, a gente vê que ela não está mais na prisão, ela não tá no hospital, mas ela está dentro do Millennium Clock com a nossa Lady True. Lady True, que a gente depois tem que fazer um apanhado geral das teorias. Não, então aqui, quando ela acorda, ela tá com a Lady True, por quê? Porque o Nostalgia, a pílula que ela tomou, foi criada pela True farmacêutica, né? Pela True. E aí, várias pessoas tiveram um problema de saúde, ela teve que tirar a droga do mercado e pagar a indenização para essas pessoas. Então quem tá seguindo a Piripídia já sabe que o Nostalgia foi uma pílula criada pela True e foi a pílula que fez ela ser bilionária. Uhum. Então aqui ela já tá trilionária, mas o bilhão dela ela fez com a Nostalgia, que era uma pílula focada pra Alzheimer. Mas como toda droga que funciona e é boa, as pessoas começaram a usar pra se drogar, e assim como a Angela, estavam misturando as memórias, né, uma com as outras, e aí deu no que deu. Então até mais pra frente no episódio, a gente vê um vídeo da True falando que ela até se arrepende de ter criado o Nostalgia, né? Eu acho legal aí, falando da tecnologia maluca desse mundo, né, você vê que a Lady True, como uma cientista, ela não tem aqueles medos irracionais do resto da humanidade, né? Você vê que, de novo na Piripídia, fala que foi ela que trouxe de volta as baterias e tornou possível a volta dos carros elétricos, né? Agora, eu acho muito legal que ela dá uma injeção na Angela e ela vê um vídeo dentro da cabeça dela. Uma tecnologia muito avançada, né? Sem injetar um vídeo. Fala sério, né? É uma outra escala de tecnologia, parece que tem nanorobô, sei lá o quê. Isso, e aí a gente vê que, além desse vídeo, a Angela tá fazendo uma transfusão, e parece que é uma transfusão de memória, né? Que ela tá trocando com alguém, com o dono da memória original, pelo que a Lady True fala, as memórias dela pra limpar o sangue e pra ficar da maneira que tem que ser. Eu acho também que tem uma coisa bem interessante na maneira como você constrói a história, né? Ela quer falar com o avô e ela fala disso, né? E isso cria um suspense. Então ela vai induzindo você a achar que você sabe o que ela vai encontrar do outro lado da porta, né? Porque nunca se diz que é ele que tá dando sangue, né? Mas na maneira como ela fala com a Lady True, parece que seria o Will naquele quarto. Mas não é, né? Porque parece uma justificativa meio esfarrapada de que ele não poderia falar com ela, mas na verdade eles estão criando aquele momento que vai acontecer mais na frente, né? Não, eu acho que aqui a gente pode até falar, porque eu acho que esse episódio é tão cheio de subplots, né? Que vamos juntar aqui. Então aqui, quando ela, quase no fim do episódio, quando ela vai fugir, ela tá tentando descobrir o que tá acontecendo e tal, que ela quebra, né? Ela invade o lugar ali, ela descobre, quando ela tá esperando ver o Will, o vô dela, na verdade o que ela encontra é um paquiderme, um elefante. Pois é, e é engraçado, né? A gente costuma brincar com esse negócio de memória de elefante, mas não é isso que tá na simbologia, né? A Lady True tem uma ligação com o elefante que aparece em vários momentos, mas é muito interessante esse momento. E aí, então, você tem algumas coisas de elefante, trazendo mais algumas coisas da Piripídia. O elefante, além de ser um símbolo da True guerreira vietnamita, que é o nome que a própria True da série escolheu pra ela. A mãe dela era uma coaching quase de pais, né? De como criar crianças. Ela escreveu um livro muito famoso no Vietnã. Isso aí. Sobre como ela criou a True pra ser uma gênia e pra mudar o mundo. E o nome do livro era A Mãe Paquiderme. Então, essa relação dela com o elefante, com memória, com tudo, vem desde o ser mitológico que ela se autonomeou, até a mãe dela chamando disso. Então aqui aparecer esse elefante é uma cena muito impressionante, né? Que você vê um elefante deitado com o sangue conectado na Angela ali direto. Mas só que, né, a gente tá vendo visualmente isso na série há algum tempo. Mas é engraçado, né?
Pode ser até uma questão de simbologia, mas não é algo explicado dentro da tecnologia ou da ciência interna, né, da série. Agora, uma outra coisa interessante, né? A gente está acompanhando a Angela desde o início da temporada e a gente vai vendo como ela se protege, como ela nunca fala a verdade. Quando perguntam sobre os sentimentos dela, sobre fraquezas dela. A única pessoa com quem ela se permite ter uma fragilidade é o Call, ou então os filhos, né? E quando a Lady True pergunta pra ela o que você viu nas suas memórias, ela, em vez de contar que viu um trauma, ela fala, viu uma festa de aniversário, uma coisa assim. E você vê isso também quando ela tá com a filha da True, que tá fazendo um teste psicológico com ela, e ela tá meio analisando a menina ali, né? Da maneira que é. Isso. E a filha da True já manda um rolê que é: seus filhos temem que ela seja policial, porque ela se tornou, e ela fica só dando... a filha barra mãe. E aí a gente descobre logo depois que a True fala pra ela, que a Angela vai falar da filha dela, e a True fala que uma coisa que a gente já suspeitava, que a filha dela não é a filha dela especificamente, a filha dela é um clone. Isso aí. E é um clone da própria mãe. Então a mãe dela, que escreveu esse livro, que foi super protetora, parece que era quase um relacionamento abusivo ali que ela tinha, assim como outras personagens da série, a Lori, né, teve com a mãe dela, com o pai dela e tal. Isso é. Então um relacionamento abusivo de pais aqui. Quem não é órfão na série tem um relacionamento abusivo e por isso vira um mascarado. Aqui ela tá querendo que a mãe esteja do lado dela quando ela fizer o maior trabalho da vida dela, que é o Millennium Clock. Então ela fica alimentando a mãe, então aquelas memórias que a menina tava tendo quando a True tava falando com o Will, e a menina tem o pesadelo e tal, que ela tava vendo sendo queimada e tal, é porque ela tá jogando as memórias da mãe dela, que já morreu, de volta na filha, pra ela ter as memórias. Então a mãe tava lá quando o Dr. Manhattan tava lá durante a guerra, e ela viu como o Dr. Manhattan recebia as pessoas, que era queimando todo mundo e destruindo as vilas, né? Então vamos pra Lori, né? Então vamos pra Lori. Maron, e essa historinha da Lori aí, o que você achou, hein? Cara, você viu como é que eu fiquei na hora, né? Eu quase quiquei na hora, né? Eu amei toda a situação. A Lori é aquela personagem que tá sempre um passo à frente de todo mundo. Ela parece que sabe tudo o que vai acontecer. É muito metida a espertalhona. Já viu tudo no mundo. E ela, realmente, em geral, ela tá certa. Tá um passo à frente das pessoas. Mas ali, ela, tá falando com o Piri, que conta, né? Que tá na casa do Looking Glass, encontra um monte de gente morta. E parece que o Looking Glass não está lá, sobreviveu. Ou ele escapou, ou ele foi capturado. E todo mundo tentou matar o Looking Glass, rodou, ele deve ter escapado. E aí a Lori fala que ouviu tudo e sabe de tudo, porque a Angela teria contado tudo que estava vivendo em voz alta, teria falado, né, em voz alta. E ela sabe todas as coisas, e ela sabe da ligação com o Cyclops, e ela pensa em ir lá falar com a Miss Crawford, e ela é recebida, entra na sala, senta. E quando a Lori confronta a Miss Crawford, que é a viúva do Judd, e ela conta tudo, que o Judd parte de uma conspiração, a Miss Crawford simplesmente confessa tudo imediatamente, com um jeitão de super vilã, e você vê pela primeira vez a Lori completamente sem saber o que fazer, porque a situação é muito insólita, né? A cena é deliciosa porque as traquitanas não funcionam, aquele controle remoto, aperta, e de repente ela cai. E aí você pensa no quanto aquela cena é muito louca. Temos a Lori, que cai no covil dos vilões. Exato. Então ela vai do tipo tentar entender que o Keane do Cyclops, né, do Keane Jr., todo mundo tava envolvido. E você vê que a parada é muito maior, que ele não quer só ser presidente, ele quer ter algo muito maior, e a Miss Crawford vai pra esse lugar de entregar isso pra ela. Então você vem com a Lori, né, falando toda a teoria da conspiração do Ciclopes, de tudo que a gente viu até ali. E tem um momento vilão, né? O momento que o senador tá contando o plano dele e a Lori assim, fala sério, não me contar essa porcaria. Muito bom. E aí tem a coisa quando ela é presa, ela tá falando com o Keane, que aí o Keane tá confirmando que a Miss Crawford falou pra ele, que aí é outra teoria da conspiração que muito fã viu, que a gente vai linkar aqui com as teorias do Veidt. Ele fala uma fala que o Ciclopes não é uma instituição racista, ele é uma instituição que quer buscar o equilíbrio. Então, que cara de pau, né? Que os negros tomaram muito poder, que é o famoso
tem que acabar o politicamente correto, né? Tudo isso que a gente ouve hoje em dia de várias maneiras. E ele fala que o Ciclopes, desde sempre, quer ter esse equilíbrio. Isso aí. E que mais do que ser um homem branco nos dias de hoje, que já é difícil, ele quer ser, na verdade, um homem azul. Azul. E essa fala... Então, muito bom, cara. a gente vê... Muita gente já tava linkando. Inclusive, acho que a gente falou a noia que o Veidt tava nos interlúdios dele ali, de escrever uma peça sobre a história do Dr. Manhattan. A criação dos clones lembrava visualmente a maneira que o Dr. Manhattan foi criado. E aí a gente linka como informação que o Lindelof deu em entrevista semana passada, que toda vez que a gente vê o Veidt na historinha dele, se passou um ano. Então, os aniversários que ele tá comemorando, quando ele tá com um bolo ali, é o aniversário de prisão. E isso até é falado no interlúdio dele, desse episódio, Isso. que a gente vê que o julgamento dele com os clones, com o Game Warden ali servindo de juiz e tal, aquela cena que parece o Alice nos Países das Maravilhas e tal, ela... Só faltou o Game Warden falar, cortem as cabeças! Com os porcos entrando e tudo, essa é o 365º dia, então já tá 365 dias de julgamento, então ele já tá sendo julgado há um ano, desde quando ele foi lá e colocou os corpos pra salvar ele em Europa, nessa lua de Júpiter. Então aqui, talvez, muito provavelmente aqui mais uma teoria nossa em parceria com a internet, com você aí que tá ouvindo e mandando suas teorias pra gente no Twitter, nas redes sociais, é que essas histórias todas estão indo pro mesmo lugar. Então aonde estava o Dr. Manhattan, aonde estava o Veidt, o que o Veidt estava fazendo em Europa, os estudos dele, o que o Kinney estava fazendo, o porquê o Kinney tinha acesso à fita do Veidt, né? Tudo isso tá indo provavelmente pro mesmo lugar, e a gente vai ter os próximos episódios uma ligação com todo mundo junto, tiro, porrada e bomba, principalmente porque no fim do episódio a gente descobre a importância do Carl, correto, Maron? Isso aí, né? E já que a gente tá falando do Veidt, que é uma sequência bem maluca, a cada vez que ele aparece, a gente tá entendendo mais ou menos o que tá acontecendo. Ele tava num lugar estranho, depois tá precisando pelo Dr. Manhattan, aí aquela especulação se ele queria criar o Dr. Manhattan, roubar os poderes, seja lá o que fosse. Aí a gente chega aqui e a gente vai notando que a cada nova aparição, a história parece ficar mais maluca, mais fora da realidade. E eu gostei desse episódio. Ele sai de todos os padrões, cria um monte de clones. É muito curiosa essa adoração que eles têm por ele, ao mesmo tempo que ele despreza parte dos personagens, e chega ao momento em que ele tem, inclusive, um momento de, como protesto, um ataque de flatulência, né? Mas essas peças são muito importantes, porque 2 episódios atrás, quando a Laurie e a Angela vão no Millennium Clock, a Laurie olha para a estátua e fala, nossa, como ele tá velho. E aí a Lady True fala, mas ele é velho. E ela fala aquilo no presente. Então, naquele momento, a sensação que dava é assim, putz, ela deve saber que ele tá vivo, de alguma maneira, né? Só que, à luz desse episódio agora, dessa fusão, o que me ocorreu é que, de alguma maneira, eu acho que aquela estátua é o Adrian Veidt. Transformaram ele numa estátua, quer dizer, ele foi resgatado lá e tal, e aquilo ali é o Adrian Veidt, ele tá há algum tempo naquela forma de estátua ali. Será que ele quis transformar na estátua de alguma maneira? A lógica da história é tão maluca que a gente já não sabe exatamente como vão se encaixar as coisas. Mas tem uma teoria possível de que a Lady True estaria executando ordens do Veidt. Confesso que particularmente eu não gosto. Eu gosto da ideia dela sendo uma nova geração, uma gênia, e não que ela sendo uma vilãzinha em perigo que faz o que o Veidt manda, né? A mãe dela chega a falar que ela é a mulher mais inteligente do mundo, como se ela estivesse chegando para tomar o lugar do Veidt, né? Então tem alguma coisa acontecendo aí. Será que ela transformou ele numa estátua, transformou ele num troféu? Será que ela tomou as coisas dele? Mas uma das coisas que mais tem em suspense aqui, acho que nesse episódio, é
esse fascínio pelo Dr. Manhattan. Então já passa pelo Keane querendo virar o Manhattan 2.0. E ele aparece, né, tem a festa no Vietnã, e a gente descobre que aquelas coisas de ligação, aquelas cabines de telefonema pra Marte e tal, foi a Tru que lançou. Então, a Tru, ela coloca ali, ela tem esse fascínio por ele, porque ela fala quase de uma maneira quase religiosa dele. Quando a Angela encontra aquele globo e começa a ver as confissões das pessoas, né, na língua que foi, como a gente viu no episódio de introdução da Laurie, como ela falava com o ex-namorado dela ali, ela tem essa gravação do mundo inteiro. E se tem uma coisa que a Peripédia trouxe que eu achei muito curioso, é que assim como os outros personagens, principalmente como a Laurie, que é uma personagem que tem ligação com o Dr. Manhattan, a Tru é uma personagem que não se sabe quem é o pai dela. Então, ela não tem pai. Então, se você começar a linkar essa noia dela com a mãe trata ela como um ser especial, o Dr. Manhattan está lá, sabe? Tem muita coisa ali que faz isso conectar. Só que a Tru dá uma informação pra Angela, que a Angela parece que já sabia, que é que a 7ª Cavalaria sabe que o Dr. Manhattan não está em Marte, mas o Dr. Manhattan está na Terra e está vivendo em Tulsa. Então, Deus está em Tulsa e ele é um cara. E a Angela já entende isso na hora, o que isso quer dizer, porque a própria Tru pergunta pra ela, então, você não quer saber quem que é? Aí ela, não, tô de boa, tô tranquilo. Obrigado, tio. Só que aí ela vai pra casa e um personagem que, em teoria, sofreu um acidente de carro, que tava desmemoriado, e perder a memória cientificamente é muito difícil, né? Você perder 100% da memória, assim como o Carl fez. Isso, gente. Ela vê o Carl quando ela chega em casa e na hora dá pra perceber. Peraí. Enquanto ela tava indo pra casa, é a gente, hein? É, a gente, não pode ser, não Será pode que ser. É o Carl? Será que é o Topher? Né? A gente especulando porque o ali. Topher, quando a gente tava conversando, a gente começou a falar, nossa, será que é o Topher? Porque o Topher sabe de certas coisas, a maneira que ele trata as pessoas, é uma criança. A maneira, né, que ele via aquele vídeo, ele... a maneira que ele construiu o castelo ali de pecinhas metálicas, igual o Dr. Manhattan fez quando ele tava em Marte, ali no começo da série, teve várias coisas, mas aí ela pega um martelo, olha pro Carl e fala, cara, a gente tem um problema e a gente vai ter que resolver isso. E ela começa a dar martelada na testa do marido dela. Do Carl. E tira o símbolo do átomo ali, né? O símbolo do hidrogênio, que é o símbolo que fica na cabeça do Dr. Manhattan. Símbolo do hidrogênio, que, uma coisa que, pra quem é nerd e matemático, também é o símbolo, pros pitagóricos, é o símbolo divino, é o símbolo de Deus, chama monade. Então, além de ser o símbolo do hidrogênio, é o símbolo divino. Pra quem seguia Pitágoras 3.000 anos atrás, 4.000 anos atrás, é o símbolo onde todas as formas do universo conseguem ser feitas ali dentro. Isso aí. E ela tira da cabeça dele e logo uma luz azul começa a tomar conta dela. Então, Deus está entre nós. E um spoiler que a própria série já deu aqui é o nome do próximo episódio, do episódio 8, que é Um Deus Entra em um Bar. Então a gente tem aqui Isso. Boa. Setup de piada. Isso é muito legal. A gente pensando, será que é ele mesmo? Será que é o menino Topher? De onde veio isso tudo? Essa coisa de pensar... A gente já sentia que a Angela estava sempre escondendo alguma coisa, não era só orgulho. Ela tinha um medo da descoberta, né? A rivalidade automática dela com a Laurie subitamente faz muito sentido, né? Quando a Laurie fala pra ela que falou, né? Eu falei que seu marido, ele é demais. Rola ali uma sensação estranha, né? Todos os pequenos momentos que a gente viu nos episódios anteriores, eles começam a fazer sentido quando a gente vai descobrindo isso, né? Que é a Laurie encontrando com o ex dela. É um quebra-cabeça começando a se encaixar, né? Então vamos lá, vamos dar uma geral nas teorias e começar pela Lady Tru. Qual é a ligação dela real com o Veidt, né? Será que ela comprou as coisas dele? Será que ela é amiga ou inimiga? Será que foi ela que mandou ele pra Europa pra ficar com os bens dele? Será que a mãe dela tem alguma ligação com a mitologia da minissérie? O próprio artigo da Peripédia citando a Tru especula que ela poderia ser filha do comediante. Mas ela podia ser filha do Dr. Manhattan, né? Afinal de contas, a gente não sabe direito, né? Se tem uma fascinação que o Manhattan continua tendo pela humanidade, foi a fascinação pelas mulheres. A Angela, né? Quem é essa mulher afinal? O que passa pela cabeça da Angela? Ela é um enigma e ela é a personagem mais dissimulada da história da televisão.
O quanto ela planejou as coisas ou foi só improvisando, dando um jeito? Quando realmente o Cole entra na vida dela, será que ele foi se esconder com ela de alguma maneira? Eles acabam em Tulsa, né? Porque ela quer reencontrar as origens, as raízes dela. Então a gente tem também o Will, o que tá acontecendo, o que ele quer fazer, ele não apareceu nesse episódio. Ele quer acabar com Manhattan, porque ele era parte dos Minutemen, né? Então ele não conheceu Manhattan. Tem uma coisa aqui que é legal, na Piripídia diz como ele tem o dinheiro, como ele se manteve, que é o Metrópolis que deixou o dinheiro pra ele, né? Da grana toda que ele tinha. Então o que ele fez entre ele sumir em 49 ali até 2019, ainda mais depois que ele guardou essa grana. E onde ele estava em 85, né? Ele não participou de nada da minissérie, né? Exatamente, onde ele estava em 85, porque ele não se juntou aos Crime Busters, que eram onde tinha Laurie, o Dr. Manhattan, comediante, todo mundo que tava ali. Então o que ele fez com isso? E aí a gente vai pro Senador Kinney, né, Maron? Isso, o homem que quer ser azul, o homem Viagra, né? Exato. Mas é só isso? Será que ele se envolveu com a 7ª Cavalaria só naquele momento? Ou é alguma coisa anterior? Será que o senador Kinney Sênior, o pai dele, que criou a lei contra os mascarados em 77, será que ele também é dessa organização dos Cíclopes? O que o Kinney pretende fazer com esses superpoderes do Dr. Manhattan? Isso. E parece que os planos do Kinney e da True estariam numa rota de colisão, como se eles fossem inimigos, né? O que a gente pode falar da Laurie, hein, ou MM? Então, a Laurie tem a questão de por que ela virou alguém da FBI, né? Se você também, citando a Piripídia de novo, dá pra gente começar a pensar ali como o que aconteceu com ela e o Dran Dreiberg, que era o Coruja 2, né? Ali dos Crime Busters, que eles tiveram um relacionamento e ele tá preso, então por que ele tá preso e ela não? E por que ela deu essa virada de ser alguém que usa máscara, uma vigilante pra ir pro FBI? Será que ela não sabia mesmo que as coisas estavam acontecendo, sendo que o pai dela, a mãe dela, todos esses... Porque tem que lembrar da piada que ela contou no episódio 3. Isso. Porque ela insinua que ela é uma daquelas pessoas super planejadoras que fazem a chamada long con, né? Que é um plano elaborado, longo, em que quando finalmente o golpe é dado, você já nem lembra mais, né? Tem uma questão pessoal dela aqui, ainda mais com o Will, porque pra quem leu a minissérie sabe que foi o Hooded Justice que impediu que o comediante estuprasse a mãe dela, não né? Tem como ver de onde veio. Que o pai dela estuprasse a mãe dela a primeira vez. Isso, então foi o Hooded Justice que impediu isso e logo depois o pai dela consegue estuprar a mãe dela e ela nasce. Então você tem uma relação direta dela com essa história do Hooded Justice, com o Will. Você tem uma coisa, e por que ela escolheu o Pete pra ir com ela? O Pete que tá escrevendo a Piripídia, que é essa biblioteca ambulante da história dos mascarados. E será que ela também tá procurando o Manhattan e por isso que ela aceita ir pra Tulsa? Então, tipo, ela já sabe que o Manhattan tá em Tulsa ou não. E aí a gente vai pro Veidt. Agora a gente vai pro Veidt, né? Se ele tá vivo ou morto, né? Afinal de contas. Que à medida que as coisas vão acontecendo, você começa a pensar, putz, será que ele foi morto realmente anos atrás? Mas seria uma decepção enorme, né? A gente tá esperando a chegada dele na história. A gente quer que o Adrian Veidt se misture e interaja com os outros personagens. Sim. Será que ele virou aquela estátua? Será que ele é um clone que tá recebendo as memórias do Veidt? E esse tom maluco das cenas tem a ver com essa coisa onírica das memórias? E onde ele tá exatamente, como ele vai sair de lá? Porque a gente viu que ele estava supostamente no satélite Europa, lá Sim. de Júpiter, mas pode ser um portão de teleporte. Até com Manhattan, né? Que ele pode estar, porque quem criou aquele mundo pra ele. Porque ela poderia perfeitamente estar manipulando todo mundo e tá deixando o senador Kinney Jr., porque afinal de contas ele se acha, né? Brincar, sentir que tá no comando, para no final, no momento que fosse mais oportuno, tomar o controle da situação. Não seria nem um pouco impossível pro Veidt. Então a gente vê com isso que os 2 últimos episódios são imperdíveis. São realmente para deixar todo mundo desesperado, né? Não, o episódio 6 é uma das melhores horas de televisão do ano, quiçá da década. Esse episódio leva a história pra frente de uma maneira violenta, literalmente. Isso. E acho que tem uma questão aqui muito legal que é pra fechar o podcast, que é uma questão, acho que é a grande questão da série que ela tá trazendo e que a Laurie fala, Isso. que é que homens brancos em máscaras são heróis, mas homens pretos em máscaras são assustadores. Então você tem o Hooded Justice, você tem o Coral, ele tá com uma máscara ali, você tem
tem a Sister Night com uma máscara, você tem os abandonos parentais e pessoas morrendo, seja os pais, os avós, né, abandonando as pessoas, você tem tudo isso e como todos esses traumas, seja por abandono, por falta de amor ou por amor demais, de cor, de tudo isso se conectando aqui agora, nesse episódio no 7 e muito provavelmente no 8 e no 9, pra gente ter o final dessa história. Então esse episódio foi muito bem dirigido pelo David Simon e ele foi escrito por duas mulheres, que é novidade no mundo do Watchmen, que é a Stacey Osei Kuffour e a Claire Kitchell. Elas têm um currículo pequeno, mas era algo que o Lindelof queria trazer, o olhar feminino pra esse mundo. Outros olhares, né? Porque era um mundo sempre muito masculino, tem muitas questões como as mulheres foram retratadas, até mulheres fortes como a Laurie, né, na minissérie. E aqui você tem mulheres dirigindo, mulheres escrevendo, contando essas histórias pra gente. Mas mal posso esperar o 8º episódio. Nossa, aqui mãe. com vocês. E a gente vai estar aqui domingo, após o episódio na HBO. Então, 11 da noite, o episódio começa na HBO. Meia-noite ali, por ali, nosso podcast tá no ar. Mas se você perdeu na HBO, assiste na HBO Go e assiste uma vez, tanto na HBO quanto na HBO Go, e depois vem com HBO Extras pra ter mais ainda referências, saber trilha sonora, a música que você tá ouvindo, mais informação dos atores, como você quiser, é só baixar o HBO Extras no seu celular. Então, Maron, nos encontramos aqui no episódio 8, penúltimo episódio dessa temporada. Espero que a primeira temporada de Watchmen, que já é uma das grandes séries desse final de segunda década do século XXI. Sensacional. Tô aqui eletrizado. Vamos que vamos. Então, a gente se vê domingo que vem aí, galera. Até lá. Beijo, pessoal. Tchau. Você acabou de ouvir o podcast oficial da série original da HBO, Watchmen, escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron e MM Isidoro, produzido por Guilherme Pinheiro, editado por Jéssica Correia e é uma produção da Ampere da HBO. Ampere.